A Rádio FM Assembleia 96,7. Entrevista. Em tempos de pandemia, de combate ao coronavírus, o isolamento social tem alterado a nossa rotina e causado algumas consequências, entre elas a insônia. Nós vamos conversar sobre este assunto com a filósofa e psicanalista clínica e vice-presidente do Instituto Revoar, Elaine de Tome. Elaine, seja muito bem-vinda à Rádio FM Assembleia. E sobre esse tema, a insônia, a gente pode considerar normal perder o sono em situações como a que estamos vivendo? Olá, Ian. Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Em relação à questão da insônia, nesse momento, Ian, realmente algo que está muito corriqueiro, mesmo porque antes da pandemia, a cada 3 brasileiros, sofria e sofre de insônia. Então, diante da pandemia, do medo, do assombro de ficar doente ou ter algum familiar que está doente, as dificuldades de dormir realmente têm aumentado. E para que a gente possa entender o que é a insônia, ela não é somente a dificuldade de dormir, é também a dificuldade de manter-se dormindo ou acordar antes do horário. Neste caso, como é que a gente coloca em prática essa visão do sono perfeito, digamos assim, para não trazer consequências não muito agradáveis? As principais causas que provocam a insônia são fatores psicofisiológicos, a expectativa, a preocupação, o estresse. Então, uma das maneiras de retomar a um sono de qualidade, a um sono restaurador, é você diminuindo as expectativas e as preocupações. Existem algumas maneiras que a gente pode fazer para que isso possa ser minimizado. Primeiro é que você desfoque um pouco dos problemas, desfoque um pouco da situação que está acontecendo. Ingerir mentalmente menos noticiários, menos notícias ruins. Que você possa assistir programas que tenham leveza, filmes, que tenham uma mensagem bacana, que você sinta-se bem. Evitar situações que causem confusões, como brigas políticas, discussões em grupos familiares de internet ou mesmo por telefone e em casa também, porque tudo isso começa a produzir na nossa mente fatores que podem desencadear a insônia por causa de um estado de alerta muito forte. E aí a gente precisa, Ian, nesse momento, aprender a higienizar o nosso sono. Assim como nós cuidamos do nosso corpo, escovamos os dentes, tomamos banho, trocamos de roupa, a gente tem a higiene física, nós precisamos também fazer a higienização do sono, a higienização mental. Nós estamos conversando com a filósofa e psicanalista clínica Elaine de Tome, falando sobre a questão da insônia, principalmente no momento em que estamos vivendo. A senhora falou na questão de aprender a higienizar nosso sono e deu algumas orientações, algumas dicas. Algumas pessoas até conseguem colocar isso em prática, mas aquelas que não têm esse poder, essa facilidade, elas precisam passar por uma sessão de psicanálise, já que a senhora tem essa formação? Em que casos é necessário ir além de colocar em prática as orientações que a senhora acaba de passar aqui para os ouvintes da Rádio FM Assembleia? Ian, existem algumas coisas que podem evitar ou fazer com que você volte a dormir. Eu vou falar em relação a alguns pontos que eu queria muito que vocês prestassem atenção e quem puder até anotar, que você pode fazer um passo a passo na sua casa. Colocar um horário regular para dormir, que você consiga ir para a cama sempre num horário bem próximo do que você vai todos os dias, que você possa predeterminar isso. Evitar assistir televisão até longas horas, porque a luz da TV, a luz do celular, a luz mesmo do local que você dorme, há um prejuízo no sono, porque ela vai emitir mensagens para o teu cérebro para você ficar em estado de desperto.
sem sono. Até mesmo aquela luzinha da TV é necessário e interessante que você possa desligar. Coloca o teu celular no silencioso. Antes de você ir dormir, já se distancia do aparelho celular para não vir aquele impulso de olhar uma mensagem, ou deixa ele silenciado para caso você possa, para que você não fique com o desejo e venha aquele sentimento de que tem que olhar alguma coisa. Fazer atividades físicas, de preferência pela manhã, que você vai começar a produzir a serotonina, a ocitocina, e você vai ter um bem-estar e vai ajudar também a produzir melhor a melatonina. Criar um local onde você dorme bem agradável. O ambiente que você dorme, ele é interessante ele ser confortável, estar organizado e sempre limpo, porque a nossa mente, ela associa a organização também com a limpeza e higiene do sono. Outra coisa interessante, tomar um banho antes de dormir, de preferência morno. Por quê? Porque ele vai te dar um estado de relaxamento, ele abre os poros da pele, exceto quem tem restrições de tomar banhos mornos. Outra coisa é fazer alguma atividade como ler, pintar, escutar uma música leve, porque vai induzindo você ao relaxamento. Evite brigas à noite, entrar em discussões, se alterar. Exercícios de respiração é fundamental. Você precisa fazer os exercícios de respiração, independente se você está com sono ou não, ele é fundamental para que você possa sentir-se bem. É uma maneira meditativa. Se você precisa de algo que te ajude, lá no YouTube tem vários áudios que você pode baixar para que você possa ouvir, como sons da natureza ou mesmo meditações sendo conduzidas. E uma coisinha bem interessante que você pode incluir à noite é você tomar chás como de camomila, erva doce, e evitar completamente bebidas com cafeína, refrigerantes, porque isso também vai prejudicar o seu sono, assim como a alimentação, ser uma alimentação leve. Eu vou dar até um exemplo assim do que eu uso, que eu me alimento à noite, quando eu sinto assim que eu estou com fome, mas não posso comer algo pesado, porque está próximo de dormir, algo que me ajuda a deixar o estômago forrado e um sentimento bom de leveza é ovos cozidos com chá. Foi até uma indicação do meu nutricionista. Então é isso, Ian. Para que a pessoa busque esse tratamento ou mesmo uma consulta psicanalítica, é quando você já tentou todos esses pontos, você já fez a higienização do sono e ainda assim você não consegue. É importante que você tente todas essas opções. E se tem algum problema emocional que está insistente, deixando você com crises de pânico, com crises de ansiedade, aí sim é indicado muito mesmo que você procure o quanto antes um terapeuta para ser avaliado e, se for necessário, o terapeuta vai te conduzir também para um psiquiatra. Ouvimos, portanto, as orientações extremamente fáceis de serem colocadas em prática para que a gente não sofra de insônia, principalmente nesse momento. Nós estamos conversando com a Elaine de Tome, ela que é psicanalista clínica, filósofa, vice-presidente do Instituto Revoar. Elaine, uma coisa que a gente percebe nesse momento de pandemia é que algumas pessoas com a rotina alterada não têm aquela obrigação, vou até dizer assim entre aspas, de acordar no horário. O horário de dormir, de acordar foi totalmente invertido. E nesse caso, tem gente que está trocando a noite pelo dia, já ouvi depoimentos desse nível. Isso pode trazer consequências futuras? É bom não quebrar essa rotina? Qual a sua avaliação sobre isso? Ian, o importante é que a pessoa mantenha as rotinas, que ela tenha um horário programado de atividades em casa. Muitas vezes ficar em casa isolado pode até trazer muito mais sentimento ali de cansaço, de energia esgotada. Mas se você mantém as suas atividades bem definidas em casa, como estudo, horário de trabalho, horário de brincar com os filhos, horário de arrumar a casa, vai fazer com que você saiba e consiga acordar mais cedo, sabendo que você vai ter
algo para cumprir. Agora, se você dorme não sabendo o que você vai fazer no outro dia, vai te trazer prejuízos no sono, porque você vai ficar com a preguiça de levantar, você não vai saber o que fazer e vai achar que todos os dias são iguais aos outros, sem muita atividade. A consequência que vai trazer no futuro é que você vai ter perdido tempo de ter executado coisas, que você vai ter aquele sentimento, uma frustração por não ter conseguido colocar as coisas em práticas. E uma das coisas que você pode fazer para conseguir colocar em prática é você escrever, coloca na geladeira, coloca na porta do guarda-roupa, no banheiro, em algum lugar visível, um cronograma do que você vai ter que fazer. Agora, se acontecer uma vez ou outra de você dormir um pouco mais tarde, isso acontecer, não tem problema, mas não pode se tornar a sua rotina esse relaxamento durante esse momento. Outra questão que eu gostaria de abordar aqui com a Elaine de Tome é que algumas pessoas consideram que quem dorme demais, eu não diria nem dorme demais, mas dorme o tempo que se diz que é necessário, 8 horas, é perca de tempo. Que dormir demais é perca de tempo. Você considera esse chavão verdadeiro? Dormir é perca de tempo? Ian, tudo depende de como a pessoa está dormindo, qual é a qualidade desse sono. E também entender que 8 horas não é o padrão para todo mundo. Tem pessoas que com 6 horas de sono, ela consegue restaurar-se bem. Pessoas com 7, 8, algumas com 9. Tudo depende do mecanismo emocional, físico, de como a pessoa se sente. Então isso é muito relativo à questão do sono. Vai depender mesmo da qualidade e não do tempo que ela passa dormindo. O importante nesse caso é realmente descansar, dormir para enfrentar essa pandemia, esse isolamento. Na sua avaliação, é possível ter uma boa noite de sono apesar desse momento que a gente está vivendo? A gente tem como incluir dentro da nossa rotina justamente padrões para que esse sono possa chegar ao sono REM, para que a gente possa sonhar, até falar que é muito importante que você sonhe. O sonho é a própria revelação do nosso inconsciente, de como nós estamos. O sonho é terapêutico, muitos problemas que a gente está passando, através dos sonhos, a gente consegue, ele mesmo restaura alguns tipos de situações. E dormir evita também que você tenha problemas de saúde física, e também melhora a sua memória, melhora até mesmo a questão do emagrecimento. Quem dorme bem, ele não fica com tantas predisposições à obesidade. E aí é um momento assim que a gente pode dizer que podemos sim encontrar esse equilíbrio, desde que você consiga e esteja fazendo as orientações, se cuidando, que você consiga ter dentro do seu lar um equilíbrio, uma família unida. Aí eu ressalto também a importância da espiritualidade, da esperança, do acreditamento em dias melhores, que você tenha planos para o futuro. Escreva no papel também, eu sempre falo essa questão do escrever no papel, porque já é comprovado cientificamente que quando a gente escreve, a gente consegue colocar em prática com mais facilidade. O nosso cérebro, ele encontra caminhos mais reais para isso. Então, é preciso que a gente faça, é preciso que a gente busque isso, para amenizar o sofrimento, a pressão. Agora, se os fatores que você está sofrendo é externo, se você está passando por um processo de luto ou por dificuldades financeiras, é claro que vai ser bem comum que alguma coisa venha interferir no seu sono, mas que você busque ao máximo ter o sono como uma experiência restauradora, é um remédio. Eu costumo dizer isso, dormir é um remédio para o nosso corpo. E eu estava até mesmo incluindo aqui, Ian, uma coisa interessante que eu vi de um infectologista, que ele disse que pessoas que estão em casa e estão com sintomas de Covid, toda doença os médicos falam, olha, relaxe, durma bem, descanso, beba água, e ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim, faça exercícios de respiração para você exercitar o seu pulmão e até diminuir para que a infecção não aumente. Então é muito importante que, ao mesmo tempo que você esteja em um estado de relaxamento para poder se recuperar
de alguma enfermidade ou de sintomas mesmo de Covid, que você pratique a respiração. Vai ser muito importante aí para a qualidade do seu sono, para o seu descanso e para que você se recupere com mais facilidade. Dicas, portanto, valiosas para que os nossos ouvintes tenham boa noite de sonhos e sono. Elaine de Tome, muito obrigada pela sua participação, os esclarecimentos aqui na Rádio FM Assembleia. Agradeço essa oportunidade de poder contribuir com uma boa noite de sono para todos nós. E espero que a gente possa realmente superar e passar por toda essa fase e a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, que é isso que a gente está aprendendo a cuidar mais de nós mesmos. E eu queria deixar aqui o contato, quem quiser acompanhar o trabalho do Instituto Revoar, nós estamos no Instagram como @Instituto Revoar e a gente realiza lives, nós realizamos dicas de saúde. Muito obrigada a todos vocês e até logo. Um abraço, Ian. Nós conversamos com Elaine de Tome, filósofa, psicanalista clínica, vice-presidente do Instituto Revoar, falando sobre a questão da insônia nesse tempo de pandemia. Eu sou Ian Gomes e até a nossa próxima entrevista.